Amém. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele merece e somente Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Abra sua Bíblia ali no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. A palavra de Deus, ela diz também lá em Gênesis, no capítulo 2, que Deus criou o homem do pó da terra, não é? E soprou em suas narinas o fôlego da vida, o Zoé, a própria vida de Deus. E aí ele colocou o homem no jardim e falou para o homem, olha, você pode se alimentar de todas as frutas que estão no jardim, mas você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou também, olha, você vai estar nesse jardim para cultivar e cuidar. Aí depois ele faz os animais da mesma forma que ele faz o homem, mas de forma diferente. Ele não sopra nas narinas. A Bíblia não fala como que os animais começaram a ser alma vivente, mas não foi como o homem. Não é somente no homem ele soprou do fôlego da vida, do seu próprio fôlego, da vida de Deus. E aí ele percebe que o homem não está legal, está faltando alguma coisa. Aí ele fala, vou fazer uma auxiliadora que ele seja idônea, vou fazer alguém que o corresponda. E aí ele coloca o homem num profundo sono e ele tira, não é, uma costela ali, preenche com carne, e da costela do homem ele faz Eva. Dois seres feitos da mesma célula máter, mas de forma individual, cada um com o seu propósito, para juntos viverem um propósito único, cultivar e guardar. Mas veja que ele fala para o homem, olha, eu vou te dar uma ordem. Você vai comer de todas as frutas, mas da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, você não vai comer, porque se você comer, você vai morrer. Perceba que a Bíblia fala, foi uma ordem. Não tinha escolha, não tinha opção. Uma ordem. Mas a Bíblia fala que a serpente, a mais astuta de todos os animais, ela vai lá e ela chama a Eva. E ela fala para Eva, olha, o que Deus falou para você? E aí ela fala, olha, ele falou que se eu comer do fruto lá, eu vou morrer. Nada. Ele está mentindo para você. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos vão abrir, você vai ser igual a Deus. E ela foi seduzida. E ela quis comer do fruto da árvore. Ela quis. Foi uma opção dela, desobedecer. E ela vai até o homem que tinha recebido a incumbência de cultivar e guardar. E o cultivo, ele tem a ver também com cultura. Quem tinha que passar a visão para a mulher, quem tinha que inserir na mulher e na descendência dela a cultura do reino, a cultura do jardim, era o homem. Mas ele se deixa levar, e ele quis se deixar levar. E ele comeu também. E eles foram separados. É interessante que depois a gente vai andando um pouquinho lá na Bíblia, e em Isaías capítulo 1, versículo 9, o Senhor fala através de Isaías para o povo de Israel. Se vocês quiserem e me obedecerem, vamos ler lá? O que Deus fala através de Isaías? Fala, vocês escolheram pecar. Já que vocês escolheram pecar, agora vai ser uma decisão sua. Se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Eu ouvi várias vezes já, e já falei muito isso, né? Que outro dia eu estava orando, vou contar um testemunho meu. A gente foi fazer uma trilha numa cachoeira. E quando a gente estava entrando nessa trilha no carro, eu fiz uma oração para o Senhor que eu faço sempre. Deus, que eu esteja receptivo a ouvir sua voz. Se tiver alguém lá naquela trilha que o Senhor quiser tocar, que eu esteja sensível para ouvir a sua voz e que eu não retenha a palavra. Aí a gente foi, chegamos lá, tinha uma cachoeira no final da trilha, estava com uma mochilona cheia de coisa, e aí eu coloquei o meu celular, coloquei o celular da Lu, tudo dentro da mochila, e levei a mochila e coloquei do outro lado, assim, da parte que formava um lago da cachoeira. E aí tinha uns moços aqui, bem do lado, e eles estavam fumando maconha ali e tal, queimando um fumo. E aí eu já olhei e falei, caramba, será que eles vão roubar minha mochila? Não é? E aí a Lu também ficou preocupada e tal. Ah, vamos sair daqui então. A gente pegou a mochila, levou para o outro lado.
e ficou ali, mas olhando para a mochila, com medo deles fazerem alguma coisa com a mochila. Eles foram embora, a gente foi embora também, a gente chegou num outro lugar, muito lindo. E aí a gente foi orar. Eu comecei a orar e comecei a ver aquela natureza, aquela beleza, e eu fiz uma das orações mais hipócritas da minha vida. Falei, Deus, queria pedir perdão por Adão. Porque, cara, por causa dele a gente está aqui, podia estar desfrutando sempre dessa natureza e tal, lugar de prazeres que o Senhor fez. E aí na hora Deus falou para mim, no que você é diferente dele? E eu falei, como assim? Ele falou, você pediu para que eu mostrasse quem eu queria falar, quem eu queria tocar. E quando eu te mostrei, você agiu com preconceito. Quando eu te mostrei, você ficou preocupado com as suas coisas. E sabe o que eu quero dizer com isso? É que a culpa hoje é nossa, a culpa não é mais de Adão. A culpa é nossa, porque a gente sempre quer fazer a coisa errada. Paulo fala, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Miserável homem que eu sou, quem poderá me livrar? E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente... Quando Deus fez o homem, fez Adão e fez Eva, ele fez dois indivíduos, não é? Com uma função específica, com uma identidade clara. Adão representava toda a humanidade. A partir de Adão viria toda a humanidade. E Eva seria o veículo para que essa humanidade se espalhasse pela terra. Mas o pecado fez com que eles se desviassem do propósito e tivessem a identidade deformada. Olha o que a serpente fala para Eva, olha só, se você comer, os seus olhos vão abrir, você vai ser como Deus. Só que logo depois do pecado eles estão escondidos. E Deus fala, Adão, onde é que você está? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria que Adão respondesse. Você não queria ser igual a mim? Você já era, cara. Mas agora onde você está? Você está escondido, você está envergonhado, você está nu e você está separado do meu relacionamento. Eu olhei para o caos e eu trouxe a luz. E eu criei o jardim, e eu criei tudo, e coloquei você aqui para você cultivar e guardar. E o que você fez? Voltou para o caos. E nós fazemos isso todos os dias. Por quê? Porque nós não reconhecemos a nossa real identidade. O apóstolo Pedro, ele fala, porque vocês são nação santa, sacerdócio real. Vocês são a geração eleita. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala, vocês foram comprados por um alto preço. Nós não somos mais ovelhas que não têm pastor. Nós não vivemos mais da forma que nós queremos viver. Nós até podemos. Mas cada vez que eu me deixo seduzir pelo meu desejo, eu volto para o caos. Eu volto para o caos. Mas quando eu olho para a cruz, e eu entendo que eu fui comprado por um alto preço, e eu abro mão dos meus desejos, e agora eu deixo o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, que Deus opere em mim, tanto o querer quanto o realizar. Aí eu volto para a luz. Porque eu entendo a minha identidade em Cristo. Eu sou uma nação santa. Sabe o que significa ser uma nação santa? Que eu não tenho mais que andar segundo as práticas do mundo. Que eu não tenho mais que eu não estou falando, gente, sobre religião, sobre religiosidade. Eu estou falando sobre liberdade. A liberdade que Cristo nos dá, inclusive de dizer não. De dizer não para o que eu quero, para querer o querer de Deus na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Não vos conformeis com esse século. Eu não posso tomar a forma do mundo, mas eu tenho que transformar o mundo. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu preciso querer
o querer de Deus para a minha vida. Quando eu entendo que eu sou uma nação santa, que eu sou diferenciado, eu tenho que ser diferente, não porque as pessoas falam que eu tenho que ser diferente. Eu não tenho que seguir um movimento. Eu tenho que dar o compasso para o mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sacerdócio real. Nós pertencemos a um reino. E somos sacerdotes desse reino. E qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era estabelecer a ligação entre Deus e o homem. Era cuidar do homem. Era cultivar no homem os princípios da lei de Deus. E nós, como sacerdotes do reino de Deus, nós precisamos assumir a nossa real identidade e a nossa primeira vocação, que é de cultivar e guardar. Eu transformo o mundo a partir da cultura do reino e não trazendo a cultura do mundo para o reino. Eu não preciso de Black Lives Matter para saber que nós somos um em Cristo. Porque nós somos um em Cristo através do Espírito Santo, porque nele não há judeu, não há grego, não há escravo, não há branco, não há negro. Todos somos um em Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não preciso viver movimentos e trazer movimentos para a igreja. A igreja tem que estar em movimento para transformar o mundo através do poder da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a geração eleita. Nós somos aqueles que o Senhor escolheu para ser um povo de propriedade exclusiva dele. É isso que Isaías está falando. Olha, o boi conhece o seu dono. Sabe por que o boi conhece o seu dono? Sabe por que o cachorro conhece o seu dono e obedece o seu dono? Sabe por quê? Porque os animais, eles não mudaram a natureza deles. Não foram eles que pecaram, fomos nós que pecamos. E eles sofrem hoje por causa do nosso pecado. Por isso que a palavra de Deus fala que a natureza, ela geme e chora, esperando a revelação dos filhos da luz. Amém? Em nome de Jesus. Mas para que os filhos da luz sejam revelados, nós precisamos querer o querer de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Não há mais o meu desejo, mas é o desejo de Deus. Porque quando eu começo a querer o querer de Deus, quando eu sou afrontado e eu quero mirar, mas o querer de Deus é o que eu quero, eu começo a descansar no Senhor. Eu não começo mais a ser afetado por aquilo que eu fui ofendido, por aquilo que eu fui vilipendiado, por aquilo que veio trazer violência para mim, porque eu sei quem eu sou. E eu começo a praticar a temperança, a longanimidade, a paciência. E aí quando eu começo a sair do meu emocional, e eu começo de forma racional a entender o que está acontecendo. Eu sei que a minha luta não é contra a carne e contra sangue, mas minha luta é contra principados e potestades. Eu consigo enxergar o outro com os olhos de Deus e começa a manifestar em mim o amor de Deus. Amém, em nome de Jesus. Quando eu quero o querer de Deus, a hora que eu vou fazer algo que não agrada a Deus, eu paro, penso e falo, opa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso com meu Deus? Eu falo, não, eu não vou fazer. Nesse momento, mais um fruto nasceu em mim, que é o domínio próprio. Amém? Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim, olha, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas,
se sois guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei, porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa. Eu vos declaro, como vos disse, quem comete não vai herdar o reino dos céus, mas o fruto do Espírito é a caridade, é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Quando eu começo a querer o querer de Deus, quando eu deixo que o Espírito Santo comece a agir em mim, e eu começo a dar ouvidos para que o Espírito Santo está me falando, eu começo a não querer mais o que eu quero. E eu começo a querer o querer de Deus. Amém? E nesse momento, meu coração vai se encher de um gozo tão grande, porque eu vou começar a enxergar, não por aquilo que os meus olhos veem, mas eu vou enxergar por aquilo que o meu Espírito fala. O meu Espírito fala através do Espírito Santo, que eu sou filho de Deus, que os melhores dias estão diante de mim. Amém? Em nome de Jesus. E aí eu começo a encher o meu coração de alegria. Eu começo a saber quem eu sou. Eu sou alguém que tem um dono que foi comprado por um alto preço. Eu sou alguém que não quer mais o meu querer, mas que quer querer o querer de Deus. E aí eu consigo enxergar a miséria do mundo. E eu consigo amar até quem não me ama, até quem é contra mim. Amém? Isso vai trazer paz, uma paz que excede a todo entendimento humano. Independente das circunstâncias. Paulo fala, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, levai as suas petições a Deus. E Ele vai responder todas elas? Nem sempre. Mas Ele vai encher o seu coração de paz. Uma paz que excede a todo entendimento. Há uma semana atrás eu perdi o meu irmão mais chegado. E o Senhor tinha falado para mim que ia levá-lo. Mas eu orei, eu pedi, eu falei, Deus, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade, não é, da gente se reencontrar, dá mais uma oportunidade, pelo menos dele ir para a casa dele, para despedir da esposa, dos filhos, dá mais uma oportunidade. E a resposta de Deus para mim foi não. Mas o mais incrível é a paz que eu senti no meu coração. Em que em alguns momentos eu falava, caramba, eu acho que eu estou vivendo as fases do luto, sabe, Vanderlei? Eu acho que eu estou vivendo a negação. Daqui a pouco vai vir a raiva, e fiquei esperando a raiva vir. Mas aí vinha mais paz no meu coração, vinha mais paz no meu coração, vinha a certeza que no tempo perfeito de Deus, o Senhor decidiu recolhê-lo no tempo perfeito de Deus. E quem sou eu para definir qual é o tempo perfeito de Deus? Amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que a gente possa querer o querer de Deus. Já que agora vocês conhecem o bem e o mal, é bem isso. Se eu falar assim, já que agora vocês conhecem o bem e o mal, vocês decidem, vocês escolhem. João 3,16, ele é bem claro e a gente às vezes confunde dos dois lados. Tanto os que acham que é a super graça, quanto os que são legalistas, confundem isso. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não queria condenar o mundo, senão Ele mandaria um juiz, mas Ele mandou um redentor, Ele mandou um remidor. Vocês sabem o que é um remidor? Lembra de Ruth e Noemi? O marido de Ruth resolveu que ia sair da cidade, porque estava tendo seca, estava complicado. O que ele fez? Ele empenhou as terras dele e pegou um dinheiro nessas terras. E ele foi. E se deu mal. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas fala que ele morreu, que os filhos morreram e que deu tudo errado. E aí aquele cara que colocou o dinheiro era o dono das terras agora. E aí Noemi volta, e volta amarga, porque ela não tinha mais nada, porque ela estava dependendo e tal. Mas aí Noemi lembra do remidor, da lei da remissão. E aí ela busca uma estratégia ali para fazer Ruth conhecer Boaz e tal. E o que acontece? Aí Boaz decide ser o remidor. Ele decide chegar lá e falar para o cara que tinha dívida, olha, eu vou pagar a dívida que meu primo tinha aqui e vamos zerar o caso. Mas quando ele paga essa dívida, Noemi volta a ser proprietária da terra? Não.
quando ele paga essa dívida, ele passa a ser o proprietário dessa terra. E, inclusive, você sabe que, na verdade, é porque eles já tinham morrido. Porque a lei falava ainda de forma clara que até eles deveriam ser escravos de quem eles estavam devendo. Só que quando ia o parente lá e comprava e remia eles, o parente passava a ser dono das terras. E eles passavam a ser escravos do parente. Mas agora eles andavam não mais como escravos, mas como irmãos, como amigos do parente, porque era família. E aí depois de um tempo, no ano do jubileu, esse parente pegava e devolvia as terras. Jesus, ele veio como um remidor. Ele veio nos resgatar de uma dívida de pecado que nós tínhamos. Por uma liberdade total? Não! Ele nos comprou, e agora nós não somos mais do mundo, e agora Satanás não tem mais domínio sobre a nossa vida, mas ele é o nosso proprietário. Amém? Até o tempo perfeito de Deus, quando Deus vai executar o juízo, porque aí ele continua lá em João 3,17. Ele não mandou um juiz, ele mandou um salvador. Sabe por quê? Porque não tem mais o que condenar, porque já houve a condenação. Quem crê em mim será salvo. Quem crê em Cristo será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Quem quer crer será salvo. Quem não quer crer será condenado. No tempo perfeito de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Até que a gente possa alcançar o pleno entendimento. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, eu quero contar um testemunho para vocês, para encerrar. Sexta-feira, a gente recebeu um convite de uma amiga nossa para viajar, para ir para Monte Verde. Eu falei, caramba. Mas na hora eu falei, caramba, não, mas eu tenho um compromisso. E não é um compromisso com a Missão Pavos, não é um compromisso com o pastor Aguinaldo. Eu tenho um compromisso com Deus. Porque eu quis querer o que Deus tinha me chamado para fazer. Sabe? E aí nós não fomos, teve um congresso na igreja ontem, online, a gente ficou na casa de um amigo o dia inteiro. Saímos e eu comecei a sentir uma dor terrível, uma dor terrível. E aí eu fui buscar minha filha e voltei, o Vanderlei me chamou, e aí, como que a gente vai fazer? Mas o Vanderlei já me chamou assim, aí, pastor, será que... Não é? O Vanderlei também não estava legal, né? E aí falou, pô, e aí, a gente vai, não vai? Como que a gente vai fazer? E eu falei, vamos, né? Passa aqui e tal. E a gente vai. Só que eu não dormi a noite inteira, com muita dor abdominal, muita cólica. E eu peguei o telefone umas 5 vezes para falar, cara, eu vou falar pro Vanderlei sozinho. Porque o que eu queria era ficar na cama. O que eu queria era tomar um chazinho e ficar dormindo. Mas eu falei, não é o meu querer, é o querer de Deus. E aí eu fui, o Vanderlei foi dirigindo, porque eu não estava aguentando. Eu até voltei dirigindo, mas para ele achar que eu estava bem, mas eu não estava bem. Esqueci minhas coisas todas lá na Pavos, eu não estava aguentando. Cheguei lá na casa da Lu, ela tinha deixado a chave para eu pegar algumas coisas, eu entrei e capotei lá. E até 5 minutos antes da gente vir para cá, eu estava deitado. Mas eu falei, eu não tenho o que querer, eu tenho que querer o querer de Deus. Se Deus escolheu esse dia, se eu aceitei, se eu estou aqui, eu tenho que vir. Eu estava ali louvando, estava sentindo muita dor. Eu até sentei porque eu não estava aguentando de dor. Mas eu falei, Deus, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me derruba lá, mas eu vou. Sabe? Sabe o que aconteceu? Aqui eu fui curado, eu não estou sentindo mais nada. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque não é pela nossa força, não é pela nossa violência, mas é pela graça de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. E se o Senhor me trouxe aqui enfermo, doente, e se o Senhor me curou aqui nessa plataforma, é porque existe hoje, nesse lugar, uma unção de cura, liberada para a minha vida, liberada para a tua vida. Amém? E você só precisa querer o querer de Deus. Vamos ficar